Francesco afirma saber como encontrar Juliana e a filha de Marco Antônio e imediatamente liga para Heriberto, pedindo contato com a central de polícia, explicando que, se tentarem registrar a sua neta, os cartórios serão avisados e eles ficarão sabendo, reforçando a ordem para que Heriberto fique atento e avisando que aguardam notícias, sem precisar acrescentar mais nada. Marco Antônio então pergunta o que Heriberto pretende fazer. E Francesco responde que irão procurar em todos os cartórios para descobrir se a filha de Marco Antônio foi registrada. E Janete questiona o que acontecerá se não encontrarem registro algum. Ao que Francesco declara que, se não houver nada, eles certamente pegarão o casal no momento em que tentarem registrar a menina, pois todos os cartórios estarão alertas. Enquanto isso, em outra conversa, Anacleto comenta com Paola que, se ela estivesse apaixonada por um homem casado, mas que fosse filho de banqueiro, ele não brigaria, demonstrando um misto de ironia e aceitação. E Inês acrescenta que Marco Antônio é um rapaz de boa aparência, com modos finos e educação exemplar, ao que Francesco lembra que, acima de tudo, ele também é rico, afirmando que agora sim Paola fez uma escolha adequada. Inês entende e concorda, observando que o pai de Marco Antônio foi quem emprestou dinheiro para a fábrica de macarrão, enquanto Anacleto ressalta que, na verdade, nem precisaria ter assinado nada na casa bancária, já que Francesco havia concedido um empréstimo a Paola de qualquer forma, e Paola pede para mudarem de assunto, sendo atendida quando Inês diz que não irão atrapalhar em nada, e Anacleto concorda. Em seguida, Toninho chama por Dolores, que corre para abraçá-lo calorosamente e o convida a se acomodar, perguntando por onde ele andou todo esse tempo sem vir visitá-la, e Toninho explica que tem viajado por várias regiões. Dolores aproveita para comentar que ele não deveria trabalhar para o genro, mas Toninho pede que ela não fale assim, lembrando que ele é genro dela, algo que Dolores prefere não recordar. Em tom afetuoso, Toninho conta que a tia Hortência enviou um beijo e um abraço para Dolores, tranquilizando-a ao dizer que não precisa se preocupar, e Dolores confessa sentir muita saudade da filha, prolongando a conversa com Toninho por um bom tempo. De volta ao quarto, Mateu reforça que Ana é um belíssimo nome, ao que Juliana responde que sua mãe certamente ficaria feliz, e Mateu acrescenta que o pai dela também aprovaria, recebendo de Juliana a confirmação de que isso é verdade. No momento de lembrança, Mateu comenta que seu próprio pai se chamava Mário, assim como seu filho, e se recorda com emoção dos momentos vividos ao lado dele, deixando o ambiente em um silêncio reflexivo, até que Juliana o chama suavemente, percebendo-o distante, e embora ele não responda de imediato, logo retorna à conversa, admitindo que estava apenas pensando, o que leva Juliana a perguntar no que ele refletia, e Mateu confessa estar imaginando qual nome os pais adotivos teriam dado ao filho deles, ao que Juliana diz que gostaria muito de saber onde o menino vive, e Mateu concorda com o mesmo desejo, enquanto Juliana relembra que, por um tempo, chegou a pensar que o pequeno Francesquinho fosse seu filho, pois nutria por ele um grande amor, mas Mateu recorda que, infelizmente, não era a realidade. Mateu pede com suavidade para que eles não fiquem pensando em preocupações ou assuntos passados, mas sim concentrem toda a atenção na filha deles, que repousa serenamente no berço e que receberá em homenagem o nome da mãe de Juliana, reforçando a ideia de que o importante é o amor presente. Em seguida, Mateu sugere que ambos durmam logo, comentando que precisam levantar cedo na manhã seguinte, e Juliana concorda com um leve sorriso de cansaço, enquanto Mateu desliga a luz do quarto e, num gesto de carinho, beija a amada antes de se deitarem. Em outro ambiente da casa, Dolores comenta com ternura que Toninho sabe que aquele quarto é sempre reservado para ele, justamente porque ela nunca tem certeza de quando o neto irá aparecer. E Toninho confirma a observação, dizendo que, de fato, é verdade e que até o domingo permanecerá com a avó, deixando Dolores visivelmente feliz e animada com a visita. Dolores pergunta o nome do menino, que os tios de Toninho haviam adotado, e Toninho responde que o garoto se chama Juan Hernandes, mas Dolores confessa que não gosta muito do nome completo e que, para ela, o chamaria apenas de Juan, achando-o mais carinhoso e simples. Logo em seguida, Toninho revela ter uma surpresa para a avó e mostra uma fotografia do menino, gesto que emociona Dolores profundamente, fazendo com que ela elogie a aparência do garoto com lágrimas de alegria nos olhos, enquanto Toninho explica que a tia Hortência o incentivou a tirar o retrato sem que Hernandes soubesse, algo que Dolores considera uma atitude perfeita, chamando de
verdadeira presa para ela, com o coração repleto de gratidão. Dolores pede então que Toninho descanse, levando a foto consigo quando sai do quarto, e sozinha faz uma oração diante da imagem de uma santa, recordando-se em pensamento de como sempre dizia a própria filha que adotasse um menino, e contemplando a foto com emoção, beija o retrato e o coloca cuidadosamente ao lado da fotografia de seu falecido marido, em um lugar de destaque. Enquanto isso, em outro ponto da narrativa, Gumercindo conversa com Leonora e afirma que, na vida, muitas vezes se enganam com as pessoas, deixando implícito que fala de Mateu, e Leonora diz saber exatamente de quem ele está falando, momento em que Gumercindo comenta ficar perplexo ao imaginar como um pai é capaz de abandonar uma criança, referindo-se diretamente a Mateu e a sua ausência, ao que Leonora responde que Bartolo ofereceu muitos conselhos, mas que mesmo assim, Juliana nunca saía da mente de Mateu, permanecendo como uma lembrança constante. Gumercindo continua, reforçando que Mateu já possuía tudo o que precisava na fazenda, e que de certa forma já havia feito a América quando se casou com Rosana. E Leonora observa que, diante disso, Mateu deveria levantar as mãos aos céus em gratidão. Porém, Gumercindo considera tal comportamento um misto de ingratidão e tolice. Curiosa, Leonora pergunta se pode fazer uma pergunta mais direta, e ao receber o consentimento de Gumercindo, ela questiona se, caso Mateu algum dia resolvesse voltar, Gumercindo receberia, ao que ele, firme e magoado, responde que não quer sequer que Mateu apareça em sua presença, nem mesmo desencarnado. Nesse momento, Augusto chega, cumprimenta Gumercindo com um bom dia, e este pergunta se ele vai para São Paulo, ao que Augusto revela que acordou mais cedo justamente para isso, recebendo de Gumercindo a recomendação de cuidar bem da carreira política, garantindo que terá apoio dele, algo que Augusto agradece com respeito. Gumercindo então pergunta se Augusto pretende encontrar algum amigo, e Augusto responde que sim, que tem essa intenção, momento em que Leonora, tentando trazer leveza, comenta que seria muito bom se Augusto levasse Marco Antônio, sugerindo que nada é melhor do que o novo amor para esquecer o antigo, deixando Gumercindo intrigado e levando-o a questionar do que exatamente ela está falando. E Leonora explica que se refere ao filho do banqueiro e à lembrança de Rosana, criando um breve clima de confusão. Enquanto isso, Dolores, já em sua rotina matinal, prepara o café e comenta quase para si mesma que a tia Hortência de Toninho certa vez lhe escreveu uma carta contando ter adotado um menino, mas que depois não enviou mais notícias. E Toninho diz que provavelmente Hernandes deve ter rasgado a carta, ao que Dolores discorda, explicando que o silêncio se deve ao fato de a tia Hortência ter se casado com o homem com quem vive atualmente. Nesse instante, Juliana entra na cozinha e Dolores a cumprimenta calorosamente com um bom dia, sendo seguida por Toninho, que também a saúda e aproveita para conhecer Juliana, enquanto Dolores explica que Juliana sempre a ajuda nas tarefas da cozinha, anunciando que logo servirá o café. Toninho então se retira, dizendo que vai dar algumas voltas pela cidade, e Dolores comenta com Juliana que Toninho havia chegado na noite anterior trazendo a fotografia de seu neto mais novo, e que, assim que terminarem o café, pretende mostrar a imagem para ela, o que desperta a curiosidade de Juliana, que pergunta se Dolores não tinha dito que possuía apenas um neto, e Dolores confirma, mas fica em silêncio após a resposta, como se guardasse segredos em memórias. Em outro cenário, Heriberto informa que já enviou notificações para todos os cartórios da cidade, solicitando que relatem imediatamente qualquer tentativa de registro feita por um casal com os nomes Juliana e Mateu, e Janete pergunta se não é possível que eles já tenham registrado a criança, mas Heriberto garante que, se isso acontecer, será informado, reforçando a esperança de que tal registro ainda não tenha sido efetuado. Francesco afirma que deseja que sua nora seja tratada com todo respeito, mas Janete declara que só quer ter a neta em seus braços, e Heriberto garante que, se conseguirem surpreender o casal em flagrante, Janete certamente terá a neta de volta. Sozinha em seus pensamentos, Janete suspira e diz que Deus há de colocar sua neta novamente em seu lar. Em seguida, Francisco desce do coche e Damião comenta que seu filho Tizil foi a pé para a escola, já que Marco Antônio demorou a sair de casa e o menino teve medo de perder a aula, enquanto Marco Antônio pede que não maltratem Juliana, o que leva Francisco a perguntar com interesse se Marco Antônio realmente deseja ficar com a filha, e este dá a entender que sim, dizendo que Juliana merece viver sua vida em paz ao lado do italiano que escolheu.
Francesco pergunta a Marco Antônio se ele não irá mais sofrer por causa de Juliana, mas Marco Antônio afirma que nunca mais sofrerá, nem por ela, nem por nenhuma outra mulher nesta vida. E Francesco então libera Damião de suas obrigações. Leonora, em conversa com Rosana, comenta que fica pensando em como Mateus não deve estar sofrendo por estar longe do filho. Mas Rosana observa Leonora e responde que se Mateus realmente gostasse do filho, não teria ido embora. Ao que Leonora ressalta que ambas sabem o verdadeiro motivo de Mateus ter partido. E Rosana admite que foi por causa de um amor que ele não conseguia arrancar do coração. Um amor que, segundo Leonora, trouxe apenas sofrimento para Mateus e Juliana. E Rosana diz esperar que eles consigam viver em paz, o que Leonora considera um bom sinal vindo de Rosana, que por sua vez comenta que agora, tendo seu próprio filho, consegue avaliar o sofrimento de Juliana quando lhe roubaram a criança e que no lugar dela teria até mesmo desencarnado. Enquanto Leonora lembra que o filho de Rosana está seguro com a mãe e os avós, e Rosana revela que o avô de seu filho prometeu jamais permitir que o menino conheça o pai, o que leva Leonora a dizer sentir pena de Mateus, embora Rosana afirme não sentir e pede que cuidem de suas próprias vidas. Durante uma viagem de trem, Rubens manifesta satisfação ao ver Augusto embarcando, e Augusto explica que está indo para São Paulo. Rubens supõe que ele vai tratar de assuntos políticos, e Augusto afirma que haverá uma reunião importante, na qual Campos Salles fará articulações para a escolha de seus ministros e de outras figuras de destaque no governo. Rubens insinua que Augusto pode estar entre essas figuras, mas Augusto nega dizendo não ter vocação para administrar nada, por isso considera entediante. Embora ele ressalte que defenderá com unhas e dentes os interesses da cafeicultura e dos cafeicultores, já que o café é que sustenta a nação. Ao que Rubens concorda e elogia, e Augusto comenta com humor que quase nasceu debaixo de um pé de café. Em outro ponto, Gumercindo avisa a Bartolo que já encontrou alguém para cuidar da venda, o que Bartolo considera ótimo para lhe dar menos trabalho. Mas Gumercindo continua intrigado com o desaparecimento do dinheiro de Batista e pergunta onde ele teria escondido a quantia, possivelmente de 1 ou 2 contos de réis, indagando se Bartolo revirou o quarto e a venda, ao que Bartolo responde que não encontrou nada, e então começa a contar uma história da Itália sobre um sujeito dono de muitas terras que explorava os trabalhadores, cuja esposa faleceu de tísica e que, mesmo sozinho, não deixou de explorar as pessoas. Gumercindo pede para Bartolo encurtar a história, mas este continua, explicando que o patrão foi acusado e dado como desencarnado, sob suspeitas de algo grave, e quando foram procurar sua fortuna ninguém a encontrava, o que gerou ódio na região, até que muitos anos depois, quando derrubaram a parede do casarão, a fortuna finalmente foi descoberta, e Gumercindo faz um paralelo, dizendo que Batista deve ter escondido seu dinheiro de modo semelhante e que quem o encontrar poderá comprar terra para plantar café, convidando Bartolo para jantar em sua casa à noite, deixando Bartolo sozinho a questionar o motivo das palavras de Gumercindo. Em outra cena, Angélica comenta que seu marido pretende convidar Marco Antônio novamente, e Rosana opina que, quando ele chegar, ela não deve correr para os braços dele, com Maria concordando e dizendo que Marco Antônio não virá cortejando, mas Angélica pondera que ele talvez ainda não tenha esquecido Juliana, ao que Rosana responde que no dia em que quiser outro homem em sua vida, poderá escolher quem quiser, até mesmo um negro ou um mulato, deixando Maria surpresa com a ousadia da declaração. Mas Rosana apenas questiona a reação e Angélica minimiza, dizendo que não há motivo para tanta indignação, enquanto Rosana pede para deixarem Marco Antônio chegar para verem o que acontecerá e então se retira.